Glória a Deus. Vamos juntos? Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Estudo dessa noite, mês de setembro, estamos chegando aí. Convicção que gera esperança viva. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3 até o 5. Amém? Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Bendito Deus de nosso Pai, Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. É um prazer a gente participar sempre dessa campanha, né, de primícias. Aqui o pastor Davi, ele escreve. No contexto cristão, a relação entre fé e esperança é fundamental para a vida do crente. O Espírito Santo de Deus é quem orienta a vida da nossa liderança para a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. E pelo privilégio de podermos, na festa dessas primícias que Deus tem nos dado, meditar na palavra de Deus, né? A primeira coisa que a gente precisa de fazer nessa noite é definir alguns termos, né? O que significa, por exemplo, fé. Nas Sagradas Escrituras, a fé é como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é uma convicção, é uma crença ativa de coisas que não estão na vista. É uma prova, né? É uma certeza das coisas que você espera. Você está esperando com certeza que aquilo vai acontecer. Paulo fala que a esperança que se vê não é esperança. Então, por isso que Hebreus explica aqui que é a certeza das coisas que se esperam, não que estão à vista. Eu lembro sempre, para falar a respeito disso, quando eu ia buscar leite com meu tio, lá na cidade de Tupã. E ele ficava por volta de umas 3 da manhã para me buscar lá na frente da minha casa, durante as férias para ir. E eu, combinado, naquela época não tinha text message, não tinha telefone celular, e eu saía da minha casa às 3 horas da manhã e ficava plantado na esquina de casa, esperando meu tio passar para me levar de caminhão, para poder ir buscar leite com ele, né? Ele tinha uma linha de leite, então a gente saía às 3 da manhã, dava uma volta na região, e às 9 da manhã a gente estava de volta na cooperativa para entregar o leite que seria pasteurizado e colocado à venda no dia seguinte. Nós fazemos isso, ele fazia isso todos os dias, e eu pelo menos 1, 2 vezes por férias ia com ele. E eu chegava lá na esquina, sem saber se o meu tio ia passar mesmo ou não, e eu estava lá na esquina de pé, esperando meu tio. E eu estava crente que ele ia vir. E é tão interessante que quando você tem certeza daquilo que você vai acontecer, você consegue até ouvir o ruído do caminhão que está a milhas de distância ainda de você. E eu lembrando agora, não eram poucas vezes que eu estava lá, que eu ouvia lá, ainda não tinha nem aparecido na esquina, eu ouvi o motor reduzindo para chegar na esquina da avenida no final da rua. Eu ouvia o caminhão reduzindo, e a hora que entrava, que eu via os chifrinhos do olho de gato lá de cima do caminhão, eu falava, é meu tio, porque eu já conhecia o caminhão. Essa expectativa, essa vontade de ver as coisas acontecer, é o que Deus quer plantar na nossa vida no ano de 2025. Que a gente ande nessa expectativa, que a gente consiga ver os sinais de Deus nas pequenas coisas. Esses dias atrás, eu tive um embate, uma certa situação administrativa aqui com o pessoal do templo, e naquele embate eu entendi. Deus estava me chamando a atenção para novamente pensar na compra. Eu, na minha posição, já tinha ouvido falar isso antes, mas já estava ficando tranquilo. Eu falei assim, olha, quer saber? Eu não vou mais mexer com isso, eu acho que a gente está muito confortável aqui, eu acho que é um passo muito maior do que a nossa perna, mas ao se levantar isso, ao invés de eu esmurecer e falar assim, olha, quer saber? É melhor eu ficar quietinho na minha. Não. É hora de avançar. É hora de se levantar. É hora de ter certeza das coisas que Deus prometeu. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo está fechando o cerco contra nós. Até essa cidade está em braseiro vivo. Mas isso é a oportunidade de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus vai manifestar a sua glória nesse lugar, porque Ele é Deus e não Baal. Deus está derrubando os lugares altos. Olha só que coisa interessante. Você sabe o que são os altos dessa cidade?
É o lugar que muitas das vezes as pessoas vão levar oferendas para as entidades desse lugar. Estão todas em chamas. Todas em chamas. Queimando. A casa dos milionários, dos ricos. Muitos deles que alcançaram a sua riqueza de maneira a oferecer à sua alma aquilo que era escuso. Todas em chamas. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está de pé, está pronta, preparada e crendo naquilo que Deus vai fazer para a glória do nome de Jesus. A fé é isso, né? É um ato de confiança de que Deus prometeu, mesmo quando não vemos isso tangível. Pai, mas como é que faz isso aí? Eu sei que não dá, mas Deus prometeu. É por isso que eu gosto daquela expressão sobre Abraão, né? Que Abraão em esperança creu contra a esperança. Ele viu o corpo amortizado da sua esposa e falou assim, eu não quero nem saber. Deus prometeu que vai dar, eu não sei como é que ele vai fazer, mas vai dar, vai. E é por isso que essa fé, ela é uma convicção que é gerada, né? Do ato de convicto. O dicionário define como convicto a certeza de que uma pessoa sobre a verdade ou a certeza do que pensa ou sente. Já viu para falar aqui no inglês, por exemplo, quando a pessoa ela chega, ela é sentenciada por um crime, ela é convicta de um crime. Chama conviction. A pessoa foi convicted. Por quê? Porque ela está convicta de um crime. Quer dizer que não sobra dúvidas sobre aquele ato que ela fez. Ela é culpada sobre aquele ato que ela fez. A convicção é quando na nossa alma não sobra dúvidas sobre o que aconteceu conosco e sobre o que vai acontecer através daquilo que a gente crê. Não sobra dúvida. É uma convicção. Você está tão convicto que você vai. Você sabe quando você, por exemplo, está descendo uma escada e aí você pisa em falso um degrau? E aí você dá aquela caída com o pé assim? Aí você fala assim, nossa, eu estava convicto que tinha mais um degrau aqui. Você estava tão convicto que você pisou achando que tinha um degrau, mas não tinha. Só que com a fé em Deus é o contrário. Mesmo que não tenha o degrau, quando você tem convicção da fé em Deus, você pisa, o degrau não está lá, mas Deus faz aparecer. Por causa da sua fé e da sua convicção de que Deus vai fazer aquilo que prometeu para a glória do seu nome. E é isso que gera em nós uma esperança, né? E ter esperança, em seu sentido mais amplo, é um estado de espírito de otimismo e confiança que ocorre quando o que é desejado antecipadamente parece viável. É mais uma vez que eu lembro de Abraão, né? Olha, ele esperava tanto o filho, que mesmo diante de todas as evidências contrárias, você quer saber que vai dar certo, rapaz? E eu fico lembrando você, né, que até Deus chamou o menino de Isaac, riso, porque é o que tinha virado talvez aquilo ali no meio de todo mundo, né? Uma piada. Talvez se eu sair contando hoje para as pessoas, e principalmente para você, os planos que Deus colocou no nosso coração, da liderança do Ministério do Belém, a partir dos Estados Unidos da América, no coração do nosso pastor, no meu coração, a respeito dos planos que nós temos para as coisas, talvez quando eu contar, você riria dos planos. Você vai falar assim, você é doido, meu amigo, vocês são imigrantes, vocês não têm dinheiro, mal tem documento. Como é que vocês vão fazer isso que vocês vão fazer? Como é que vocês vão entrar onde vocês vão entrar? Então faz um favor para mim, chama Projeto Riso. Porque é isso que Isaac chamou. É uma esperança que é gerada na alma, de que você tem certeza de que Deus vai fazer aquilo que vai fazer. É essa esperança que Deus quer que infiltre em todas as áreas da sua vida. Eu conheço pessoas aqui no nosso meio, nós somos pequenos, talvez você saiba quem essa pessoa é, que ano passado estava chorando porque talvez não ia conseguir fazer a escola que queria, e hoje está matriculado, estudando, né? Sofrendo inclusive porque está difícil. Eu conheço pessoas que há pouco tempo atrás estavam reclamando do trabalho, hoje estão abastadas. Eu conheço pessoas que há pouco tempo atrás estavam reclamando da vida em várias áreas diferentes. Hoje está glorificando a Deus porque aquilo aconteceu, mesmo quando não tinham esperança disso acontecer. Então imagina se você tiver esperança. Imagina se você aplicar esperança nisso agora.
Imagina se você já começar a viver o que Deus vai fazer lá na frente, hoje. Glória a Deus. Imagina se você já começar a alegrar a sua alma por aquilo que Deus está escrevendo para o futuro, agora. Imagina se você for dormir nessa noite, já desfrutando da viagem que você vai fazer, que você ainda nem pode. Em vez de você ir dormir reclamando, frustrado, chateado, porque você não pode ir, porque não dá, porque não tem dinheiro, porque não tem documento, porque é difícil. Que tal se você for dormir hoje, glorificando a Deus, porque um dia vai dar. Glória a Deus. Um dia Deus vai fazer. Uma hora Deus vai abrir a porta e eu estou vivendo daquele dia já. A palavra de Deus fala que Jesus, olhando para os fariseus, ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou com ele. Agora, quanto tempo atrás Abraão viveu dos dias de Jesus? Abraão viu o meu dia e acenou para ele. Ah, que alegria! O Messias vem. Quantos anos depois de você, Abraão? 1600. 1600 anos. O velho já estava alegre. Esperança. Otimismo. Glória a Deus. A esperança não é um desejo passivo, mas de algo bom que aconteça, mas uma expectativa ativa no que Deus prometeu. É escrito como uma esperança viva. O pastor Arnaldo Mendonça veio aqui ano passado e disse um negócio fantástico. Ele falou assim, no português tem um verbo que chama esperançar. E o esperançar é a esperança viva, ativa, caminhante. É aquela que você conta assim, Deus vai fazer, né? Que nem diz o livro, Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Parece que não dá, mas Deus vai fazer. Deus vai abrir, né? Para a glória do nome de Jesus. Caim ou a não esperança. A sociedade que vivemos como Caim está cansada de alma, olha com desconfiança e evita interlocutores que lembrem o seu passado, sente-se perseguida pelo remorso e pelas preocupações, sempre com os ombros caídos, as mãos trêmulas, sem futuro, sem esperança, né? Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra do Nod, ao oriente do Éden. Dr. Ravi faz um diagnóstico sobre a sociedade dessa época, fala que a sociedade americana é um mundo que precisa de esperança. O indivíduo médio foge da realidade e se tranca nela. Faz as suas declarações nas redes sociais e protege para que a mídia o mantenha salvo sem ser julgado pelo seu comportamento pecaminoso. Quando esse é o escudo é violado, a resposta é violenta e agressiva. As pessoas hoje gostam de viver debaixo do anonimato da internet, para lá ela falar as atrocidades dela, mas não gosta mais de mostrar a cara para bater. Dias atrás eu vi 2 youtubers brigando. Ué, lá na internet você não falou que você ia me bater? Lá na internet você não falou que não sei o que? Me bate agora, que coisa chula. Tanto um que ia falar que ia bater e o outro agora chamando para briga. Por quê? Porque o mundo vive sem esperança. Ninguém quer a recuperação do outro. Um deseja a destruição completa do outro. O desaparecimento do outro. Né? É o Caim, não é? Quando vê o seu irmão sendo aceito, também. Aí, em vez de mudar a atitude, mata o irmão. Porque não tem esperança de ser aceito. Então o que ele faz? Ele some com a barra. É isso que muita gente está fazendo. Porque ele não consegue alcançar o nível, ele quer sumir com o nível. Porque ele não consegue alcançar o padrão, porque falta vontade de se arrepender, falta arrependimento, ele quer sumir com o padrão do arrependimento. Não existe então do que se arrepender. Não faça isso. O Senhor está pedindo conta do sangue derramado. Jesus derramou sangue para nos dar padrão.
para limpar a nossa vida e trazer restauração para nós. Não diga que não tem retorno, tem sim. Tem perdão, tem transformação, tem mudança. Deus não parou no pecado de Caim, havia um plano em ação para salvar o homem caído, né? Veio o Sete, que é o substituto, um símbolo do novo começo. Esse plano viajou pelas areias da história e chegou até nós com um propósito. Firmes na nossa fé, cumpriremos esse propósito em 2025. Glória a Deus. A importância de uma convicção firme. Olha que interessante isso aqui. Não é concebível pedir perdão ou arrepender-se ou aceitar com que o seu pecado violam duas dimensões. Contra Deus ao tentar usurpar seu trono e fazer justiça com as próprias mãos, e contra Deus ao se recusar a atender às expectativas do Todo-Poderoso com Ele. Não tem como a gente fugir da expectativa do Todo-Poderoso. E é por isso que vem a importância de uma convicção firme. Por que faltava para Caim? Convicção. Convicção de que era o padrão de Deus que precisava de ser alcançado, e não o sumiço do seu irmão. Nós temos que ter a importância da convicção firme no Senhor, não em nós. Porque sabe o que Caim fez? Caim era convicto que fez o certo. Caim não era convicto que fez aquilo que Deus pediu. Ele era convicto que ele fez o certo. E que porque o irmão dele foi aceito, o irmão dele tinha que sumir, para só sobrar a maneira dele de fazer. Gente, tem muita gente que faz isso aqui, ó, na casa de Deus. Tem muita igreja trabalhando assim hoje. Porque é o seguinte, o padrão de Deus é muito alto, então vamos sumir com o padrão de Deus, chamar ele de fariseu, chamar ele de fora de moda, chamar ele de duro, chamar ele de autoritário, chamar ele de intransigente. Vamos sumir com esse modelo, fazer o próprio nosso e nos aceitar no nosso culto. E falar assim, eu aceito a minha adoração para Deus. Quem tem que aceitar a adoração é Deus, não você. Eu aceito o padrão que eu apresento para Deus, porque Jesus me perdoou. Jesus te perdoou para você ser livre, não escravo dessa condição. Não confunda as coisas. É tempo de convicção firme em Deus. Nossa convicção enraizada no plano divino de redenção, estabelecido antes dos séculos, executado ao longo da história no seio do povo eleito, anunciado pelos profetas há 2000 anos e plenamente coroado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para nos redimir do mal, para pagar pelos nossos pecados, sua subsequente ressurreição e exaltação à direita do Pai e o seu breve retorno para a igreja para levá-la a habitar com Ele. Né? São esses elementos que nós precisamos de cultivar no Espírito Santo, porque com eles combateremos um bom combate. A convicção da fé baseia na revelação de Deus e na sua palavra. Essa convicção se fortalece com cada testemunho, cada situação vivida e superada. A história da convicção da fé, mais convicção e o seu desenvolvimento da vida do crente, aumenta a vida de esperança mesmo em momento difícil. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quer saber como? Te conto. Você sabe, eu falei para você, minha mãe está internada no Brasil. Eu não posso ir até a minha mãe, né? Não que eu não possa, que esteja impedido por alguém. Eu estou impedido por circunstâncias. E se eu tomar uma decisão, eu acabo trazendo outros problemas para minha família. Então eu estou impedido de ir lá, de viajar até lá. E minha irmã saiu de Botucatu para ir até lá e estava me mandando mensagem, me falando da dificuldade que ela estava encontrando de conseguir o simples lá no hospital. De falar com alguém, de receber um diagnóstico do médico, de saber o que estava acontecendo com a minha mãe. Até 3 horas atrás não se sabia nem o que ela tinha. Situação terrível. E a preocupação ainda que o meu pai, que talvez meu pai também estava ficando doente. Então ela estava quase internando meu pai também do lado da minha mãe. E eu aqui preocupado e falando com o Senhor e orando desde ontem, pedi oração hoje pela manhã. E
E comecei a fazer alguns contatos de algumas pessoas que conseguiram uma vaga em um outro lugar, mas a dificuldade de a pessoa de encontrar que aquele momento estava apaziguado por Deus. Quando de repente a minha irmã me manda uma foto, a foto da cara da formatura dela no prezinho. E eu falei: o que tem a ver a sua foto na formatura do prezinho? E a foto estava marcada com uma pessoa que estava atrás dela. E aí ela me manda: você acredita que a enfermeira que está cuidando da mãe fez prezinho comigo? Que pessoa maravilhosa. Quando me reconheceu, o ambiente mudou. Eu estou tendo acesso a tudo. Já sei o que a mãe tem. O ambiente foi transformado. Deus, ainda que a nossa situação e a nossa circunstância seja difícil, sempre prepara um resgate no meio da tormenta. Convicção firme. Ainda que o nosso homem exterior vá desfalecendo, o homem interior vai se renovando. Você vai tendo mais convicção de que Deus te acompanha nos detalhes, de que Deus está de olho no seu coração, que Deus está de olho nos pequenos detalhes da sua vida. Deus cuida de você. Convicção que você não está abandonado em momento nenhum. Convicção que você não está desamparado em hora nenhuma. Deus está cuidando dos detalhes. Glória a Deus, Senhor. Deus está cuidando de você, te observando, te acompanhando. Que falta às vezes é rendição. Mas Deus está te vendo. A convicção da fé permite o crente manter viva a esperança, mesmo em meio a provações. Por isso que Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs por juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. O que ele está falando aqui? Deus se interpõe no nosso meio através do Senhor Jesus Cristo, por juramento de que Ele vai cuidar de nós, de que nós vamos ser salvos. Quem garante a nossa salvação não é a nossa boa obra, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que nós devemos que correr para o refúgio. Tem que correr para o refúgio, hein, meu irmão? Para de fugir da casa de Deus, corre para o refúgio. Para de fugir da presença de Deus, corre para o refúgio. Para de andar longe do Senhor, corre para o refúgio. É no refúgio que você tem salvação, é no refúgio que você tem esperança, é no refúgio que você tem cuidado. É aqui onde o juramento se interpõe, nos dando garantia, âncora da nossa alma, a esperança que nos foi proposta. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jó é a visão de um Deus perfeito como plano perfeito para a redenção perfeita. A firme convicção de Jó expressa em frases que contradizem a realidade do momento. Sua firme convicção declara uma expectativa em termos tão formidáveis que, embora seu estado atual seja infortúnio, ele caminha para o caminho de restituição e de uma nova realidade. Ele está vivendo debaixo de um juízo, mas a sua mente está vivendo uma realidade. Eu sei que o meu Redentor vive, por mim se levantará. Ele está no tempo da prova, mas os olhos dele estão no dia da redenção. Glória a Deus. Ele está no dia da aflição, mas a sua alma está se levantando com a esperança que vem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não de outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim, porque eu sei que isso vai acontecer. Eu estou com saudade do futuro. Como é que pode? Eu estou sentindo saudade hoje de uma coisa que eu ainda vou viver.
Ah, quando chegar vai ser tão bom. Mas saudade não é do passado, é para quem vive no passado. Quem vive na eternidade, saudade pode estar no futuro. Quem vive na expectativa, na perspectiva do que é eterno, a saudade pode estar ainda no futuro. A saudade ainda pode estar em uma coisa que ainda você vai viver. É porque já é tão real para você, que é como se você já tivesse vivido. E você experimenta aquilo que você ainda vai viver como saudade, como se já fosse um passado. É uma realidade tão clara para você. Sabe, isso aqui para mim vai acontecer e vai ser assim, assim, assim. Ai, que saudade, mas não aconteceu. Não, mas eu já vivi esse dia. Chegaram pro irmão do Walt Disney, o dia que a Walt Disney daqui, que a Disneyland daqui foi feita. E o repórter chegou pro irmão dele, né, com aquela cara, tal, era aquele momento mais melancólico, porque o Walt Disney morreu antes da Disneyland abrir. E aí chegou pro irmão dele e falou assim, ah, que pena, né? Seu irmão morreu sem ver tudo isso, né? Ele falou, não, a senhora está errada. A senhora está errada. Nós só estamos vendo porque meu irmão viu primeiro. Ele foi o primeiro a ver isso aqui. Ele foi o primeiro a ver o parque. Nós estamos vendo esse parque porque o meu irmão já viu. Se um homem que nós consideramos visionário é assim, imagina um crente cheio do poder do Espírito Santo de Deus, vivendo a realidade do seu futuro como se fosse uma saudade. Deixa eu falar para você hoje. Hoje eu já me vi cortando a faixa da inauguração. Eu já me vi aqui na frente, meu pastor, e ele com um negócio desse tamanho assim, e eu lá do lado dele, vendo com alegria ele fazendo assim, cheque no negócio. E nós entramos para fazer um culto de manhã. Eu já vi. Já para mim já está sacramentado, já aconteceu. Está longe ainda, mas eu já vi. A fé te faz isso. A esperança, a expectativa, né? Não é pretensioso, não é uma pretensão, porque a pretensão é alguma coisa que você pretere, você quer lá no futuro, isso é pretensão. Eu estou falando para você de realidade na eternidade, já está decretado no céu, falta se manifestar na terra, mas eu já experimentei um pedaço, mas eu já fui lá e comi um pedaço. Eu já vi a minha parte. Quando acontecer, alguém vai chamar. É déjà vu. Não é não. É promessa de Deus. É a promessa do Senhor. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha essa convicção em meio a aflições. É comum no ambiente evangélico ouvir de irmãos dizerem que servirão a Deus quando as suas condições estiver mais favorável, né? Como tem crente menino para isso? Ah, quando eu resolver isso aqui, eu vou servir a Deus. Então por que você não resolve para servir? Porque não quer servir, né? Então por que você não faz isso aí, não conserta isso aí para você poder servir? Se é isso que te impede, por que você não tira o impedimento da frente? Esse é o grande problema. Paulo, quando ele via as aflições, ele falava assim, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, as aflições da minha carne pelo serviço, sabe o que eu faço? É porque eu estou participando com Cristo no corpo dele, e o corpo dele é a igreja. Ou seja, está doendo aqui em mim, para que a igreja não sofra o resto da dor. Ele tinha convicção do que estava acontecendo. Aí ele fala assim, olha só que interessante, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto nos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. O que ele está querendo dizer? O seguinte, olha, chegou o tempo de viver isso aqui, de viver essa realidade de novidade. Então é o seguinte, se precisar sofrer para ver o plano de Deus ser manifestado, tá joia. Se precisar doer, se for incômodo, para que eu veja a vontade de Deus manifesta, para que eu seja participante da promessa que Deus fez há séculos atrás, que seja,
Eu quero participar do que Deus está fazendo. Eu quero estar no meio. O pastor Jefté um dia falou isso para mim, o nosso pastor que está lá em Seattle. Eu falei assim, eu gostei disso aí, Jefté, vou pegar para mim também. Ele falou assim, que ele ora assim para Jesus: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas o que o Senhor estiver fazendo no mundo, me bota no meio. Me bota aí no meio. Deixa eu trabalhar junto. Deixa eu fazer junto. Me bota aí no meio. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer junto com o Senhor. Abraão, ele tinha essa convicção que fazia ele caminhar então em obediência. Nós estamos começando a terminar, né? A fé é a base da convicção para desfrutar de uma vida de esperança, né? Abraão esperando contra a esperança. Aí está aí o verso do capítulo 4, versículo 18 de Romanos. Abraão esperando contra a esperança creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Mas nasceu um só. Mas na descendência de um só, que ainda Deus pediu depois. Ele sabia. Começou. É uma semente. É uma semente. Mas amanhã vai ser uma árvore. Na árvore vai ter muito fruto. E cada fruto tem mais uma semente dentro. Não importa. Não importa. Não interessa. Não interessa se você vê como impossível. Deus já decretou. Glória a Deus. Você tem que andar de acordo com isso aí, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 5, capítulo 5, nos fornece esboço para a convicção. Ele fala sobre a fé, é o fundamento. A convicção é a firmeza. A esperança é a nossa glória. A esperança viva é o estilo de vida. A esperança e a glória é o objetivo. É o lugar onde nós estamos chegando. E a esperança viva é o caminho que leva para a glória. É você ir vendo aquilo que não aconteceu ainda e caminhando como se fosse uma miragem para os outros. Mas para você é uma viva esperança. Por um caminho brilhante vou, em gloriosa luz, por um caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus. Eu vou lá, eu vou chegar em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória ao teu nome, Jesus. Nós te amamos, ó Senhor, Pai, pela esperança viva, pela esperança gloriosa, Pai, na tua presença. Jesus, nós te amamos. Nós vamos lembrar desse dia, Senhor, Pai, que nós sentimos saudade do dia, Senhor, Pai, que o Senhor está nos prometendo hoje. Das muitas bênçãos que o Senhor derrama na vida do teu povo, Senhor, Pai, em setembro, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia! Quando a convicção é firme, o ciclo da esperança se renova. Quando a esperança é firme, essa questão de você esperar vai se renovando. Você não deixa ela apagar. Você vai ficando animado de novo. Você vai lembrando do que Deus falou. Tem coisas que, até pessoas que a gente cuida, que às vezes a coisa fica travada, para num momento, para num estágio, mas aí eu vou lá e me renovo na esperança. O que foi que Deus prometeu? Isso aí, então eu vou agir com convicção. Isso aqui que Deus vai fazer, e renova a esperança da minha alma. Renova a expectativa que Deus me deu. Mas, poxa, a pessoa falou que não quer, falou que está difícil, eu renovo a minha esperança na convicção. Eu sei o que Deus falou sobre esse camarada. Eu sei o que Deus falou sobre esse lugar. Eu sei o que Deus falou sobre essa família. Vou voltar a ter esperança de que Deus vai fazer. Glória a Deus. Vou renovar a minha esperança de que Deus vai mandar, de que Deus vai manifestar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? E o amor é essa força da esperança, que como eletrifica a esperança. Por quê? Porque o amor é uma ação. Você quer que aquilo aconteça para o bem. Você quer ver as pessoas desfrutando daquele momento. É o amor que você tem. O amor que você tem por essa cidade, pelas pessoas que estão longe, que estão perto. O amor que você tem de ver as pessoas edificadas em Cristo. O amor que você tem para ver Cristo reinando na vida das pessoas. E aí você eletrifica como uma carga de bateria eterna que não tem fim. Você vai lá e eletrifica aquilo de novo. Para você caminhar para frente, para a glória do nome de Jesus.
É por isso, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado com as emoções. Né? Há reações carregadas de emoção que buscam extinguir a esperança. Por isso, muitos exegetas bíblicos veem o desespero como um pecado. A pessoa se desesperar como um pecado. Como uma doença da alma, que nos leva a negar a esperança. São momentos que a dor de que estamos sentindo, sabe que há esperança, mas não aparece nenhum caminho que nos leve à sua realização. Nesse momento alguém pode até negar Cristo. Jeremias viveu essa experiência. Né? Ele falou assim para Deus: olha, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Tem uma outra versão que fala assim: o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu. Estou aqui pregando, estou aqui fazendo a sua obra, e está falando aqui, ó. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Eu vim aqui pregar, o Senhor me deu uma palavra dura. Quem está agora aqui preso? Eu. Estão lá, gozando dos dias deles, como se aquilo que o Senhor disse não ia acontecer, não aconteceu até agora, e eu estou aqui, nessa condição. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar. Violência, destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e um ludíbrio todo dia, uma vergonha e um delírio. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso foi no meu coração como um fogo ardente. Eu falei assim: quer saber? Eu não vou falar nada que Deus mandar, mas eu não aguentei. Porque ardeu um fogo dentro de mim que eu não aguentei ficar calado. Glória a Deus. Deus falou assim, eu falei assim para mim: quer saber? Eu vou ficar quieto, não vou contar as coisas que Deus me disse não, mas eu não aguentei. Porque ardia dentro de mim como um fogo, encerrado nos meus ossos. Lembra que eu falava para você que a palavra de Deus ficava nos ossos para o hebreu? Era um fogo que ardia lá no meu osso. A tua palavra é como se queimava e queria sair, não pela... Se eu não soltasse pela boca, ia queimar meu braço. Se eu não soltasse pela boca, ia queimar meu tórax. As costelas iam queimar para fora a palavra que o Senhor me deu. Já desfaleço de sofrer, não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim tropeçam dizer: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. E, olha, viver assim é muito difícil. É enterrar a esperança. É colocar suas emoções na frente daquilo que o Criador quer fazer na sua vida. Mas aí lá no capítulo 20, no versículo 11, ele fala assim: eu passei por tudo isso, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Eu estou passando esse escárnio por causa da esperança que vive na minha alma. Tem gente que faz piada: o que você está fazendo aí? Por que você se insiste ainda com isso? Como é que você continua batendo com o pé? Mas quando eu olho para o meu lado, o Senhor é como um guerreiro em volta de mim. É como um guerreiro ao meu lado. Por isso eles tropeçarão, os meus perseguidores, e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Do meu sofrimento vai ser um tempo e vai viver alegria, mas o sofrimento deles jamais será esquecido. O sofrimento daquele que não creu jamais será esquecido. Por isso, irmãos, controle as suas emoções no dia que as coisas são contrárias. Para a glória do nome de Jesus. Eu quero começar a terminar já pela segunda vez. Mas nessa conclusão, antes que a gente termine, eu quero contar para você, e eu já comentei com você, o dia que nós chegamos no fim do nosso limite para poder encontrar um lugar para a gente congregar. E nós já tínhamos saído do lugar novo, nós já estávamos durante a semana, para na semana seguinte nós entrarmos lá no lugar na Journey of Faith, para ficar 4 semanas.
quando veio o contrato para eles de um preço que a gente não podia pagar de jeito nenhum. E quando eu olhei aquele valor, e eu lembrei das nossas condições para poder entrar num lugar novo, eu falei, não vai dar certo. E aí eu liguei para os meus líderes, falei com a minha liderança, com a nossa liderança, e a nossa liderança expôs que exatamente esse era realmente o problema. E eram algumas opções que havia, e todas as opções que teria para nós seriam opções muito difíceis da gente continuar a igreja. Muito difícil, porque só precisam ser feitas aquela semana. E a hora que eu desliguei o telefone, veio uma profunda aflição no meu coração. Porque mesmo que por brincadeira alguém me disse uma palavra que como se me acusasse, como se houvesse uma decisão própria para que eu estivesse vivendo o que a gente estava vivendo. Você está passando isso porque você pediu. E aquilo veio como uma afronta na minha alma, eu senti profunda angústia. Eu falei, Senhor, será que a igreja vai fechar? Será que vai ser repentino assim? Mas o Senhor foi como um guerreiro ao meu lado, e nós estamos aqui até hoje. Glória a Deus. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que isso cumpriu a risca para a nossa entrada. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, ei, isso aqui não é privilégio de viver quem prega, não. É privilégio de viver quem crê em Jesus. É para nós, é para todos nós. Viver a realidade do céu é para cada um de nós. É por isso que o profeta Zacarias fala um dos versos mais lindos da palavra de Deus, que eu amo. O dia que eu ouvi o pastor Davi Moreno recitando ele numa oração, eu falei, isso está na Bíblia, eu preciso achar. Os dois versos que eu amo no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, e Zacarias 9 e 12, olha que coisa linda. Zacarias, ele fala isso para o pessoal que ainda estava no exílio, ele conta, ele chama o pessoal que estava no exílio falando o seguinte, olha, voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Hoje vos digo que vos restituirei em dobro. O que é um preso da esperança? É alguém que não consegue tirar da cabeça, como se tivesse manietado em uma promessa que Deus fez. Ele está preso pela esperança. A cadeia dele chama esperança. O cárcere dele chama esperança. Havia a frustração, sai daí, sai da cadeia, abre a cadeia, tira as algemas e fala, não consigo, eu estou preso pela esperança. E aí Zacarias falou o seguinte, volta para cá então, volta para a fortaleza, prisioneiro da esperança, por quê? Porque a sua restituição, sabe aquilo que você esperava? Então, é o dobro do que você esperava. Glória a Deus. O que você vai receber, a expectativa que você tinha, é o dobro da sua expectativa. Deus não fica devendo para ninguém. Tenha convicção e esperança diante da presença de Deus em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa falar no seu coração nessa noite. Amém. Aqui nós estamos nessa fortaleza, presos pela esperança que o Senhor colocou em nós. Que essa palavra possa levantar o seu ânimo nessa noite. Que possa renovar a sua expectativa para aquilo que está à frente. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai morrer aí, você não vai se entristecer. Deus vai abrir uma porta no céu para você passar. E Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Creia, creia. Nesse caminho tem vale? Claro que tem. A palavra de Deus fala no Salmo 84, passando pelo vale de Baca, o vale da sequidão, o vale árido, o vale do ar seco, o vale que até os ossos, a mão fica seca, que é árido, passando no vale de Baca, faz nele uma fonte, porque a água da chuva também enche a cisterna. Ei, você vai passar no vale de Baca, a hora que você chegar na sequidão, vai ter uma fonte lá de água, de memória, de alegria, de bênção, porque a palavra de Deus promete, um a um vão chegar a Sião, diante do trono de Deus. Vai chegar, vai alcançar. Deus vai levantar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o Deus de toda a esperança vos encha de alegria e paz o vosso ser, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo de Deus.
Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tá difícil terminar hoje, viu? Glória a Deus. Que você não adora Deus aí com as suas palavras. Senhor, Pai, nós te adoramos, ó Senhor. Pelo renovar da nossa alma na tua presença, Senhor, Pai, pela tua esperança viva e eficaz. Pela alegria, Senhor, Pai, de nós sermos teus, ó Senhor, Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos, ó Senhor, Pai, pelo teu caráter perfeito, pelas suas promessas vivas, ó Senhor. Pelo cumprimento, Senhor, Pai, mas tão somente, Senhor, por o Senhor fazer promessas, ó Pai, porque quem somos nós? Para poder viver tudo que o Senhor nos prometeu, Senhor, Pai, tudo que o Senhor tem para nós, quem somos nós, ó Senhor? Mas o Senhor, pelo teu próprio poder, Senhor, Pai, a tua própria graça e o teu carinho manifestado, Senhor, Pai, a tua misericórdia derramada pelo teu amor, Senhor. Senhor, Pai, nos levanta, Senhor, Pai, nos prospera, Senhor, e nos faz vencer as tuas vitórias, ó Senhor. Nos faz desfrutar das tuas vitórias, ó Deus. Recebe a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração, e nessa oração nós vamos entregar as nossas primícias do mês de setembro. Olha, aproveite esse momento espiritual que você está vivendo e faça uma oferta de primícia especial por isso. Faça um voto para setembro. Essa foi a mensagem de setembro. Eu não sei o que vai acontecer em setembro, mas nós vamos lembrar em setembro. Mas nós vamos chegar em setembro e vamos lembrar. Lembra aquela mensagem das primícias que foi de setembro? Então aproveite, semeie em setembro aí agora, semeie. Glória a Deus. Faça uma oferta especial para setembro, marque lá, essa aqui é de setembro, porque setembro vai acontecer alguma coisa extraordinária. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Senhor, Pai, no nome de Jesus, teu filho, Senhor, que nós nos abandonamos aos teus pés. Como aqueles, ó Pai, que creem, Senhor, Pai, em algo extraordinário que o Senhor vai fazer, Senhor, Pai, algo maravilhoso. Algo sem precedentes, ó Senhor, Pai. Nunca se ouviu o Senhor fazer as coisas que o Senhor está para fazer, Senhor. Ah, Senhor, Pai, então manifesta o teu poder, a tua glória, a tua graça em setembro, Senhor. Abençoa a vida da tua igreja, Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, Pai, a tua igreja, Senhor, de uma maneira gloriosa, Senhor, Pai, poderosa da tua parte. E faz o teu querer no nosso meio, Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, a ter convicção, Senhor, e viver na nossa vida os Teus planos, ó Pai. E nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: